resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião, e na modesta opinião do Zinho, um equívoco na montagem para esse jogo contra o time argentino, lá em o Central Córdoba. De novo. Por quê? Porque o time foi jogar completinho contra o Cruzeiro, jogou completinho a partida anterior e chegou para jogar completo também contra o Central Córdoba. Mas a partida anterior não foi pela Copa do Brasil? Aí não jogou completinho, não. Aí Contra o Botafogo da Paraíba não jogou ninguém. Não, no Campeonato Brasileiro. Tá. Os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas aí foi uma semana antes. Aí, como a imaginação foi o seguinte, o time vai ficar 2 semanas só treinando e não vai jogar. Então vamos botar para jogar. Para mim, teve erro aí. Dava para mesclar. Dava para mesclar, para chegar com o time completinho, para não ter o Arrascaeta com peso na perna, o Gerson não jogar bem, né? O Eric Pulgar, que dá aula de volante todo jogo, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, para ter dificuldade, os dois zagueiros com dificuldade, Léo Pereira. Então ali, entendeu? São 2 pênaltis seguidos do Léo Pereira. Não é comum. Um jogador que tem nível de seleção brasileira. Ele não está bem mesmo. Não é comum. Então, não sabe que o lateral esquerdo... Tem tanto lateral esquerdo no Flamengo que dá para escolher quem vai jogar. O Wesley não foi bem, o lateral direito. Eu estou falando tantos jogadores que não foram bem, como o Bruno Henrique não foi bem. Não está vindo bem. Né? Não está jogando bem. Tem os problemas que ele precisa resolver, os problemas que estão agora aparecendo, estão fluindo e vai parar no Justiça Desportiva, como vai parar na Justiça Comum. Então precisa ver como é que a cabeça dele está funcionando nesses 2 casos. A gente viu o Paquetá tomar um cartão amarelo, que foi um lance de jogo, né? Desabou chorando, porque é a pressão que fica em cima do cidadão, porque tem um cidadão atrás do jogador de futebol. Né? Tem um cidadão, tem um ser humano atrás do jogador de futebol. E isso tem que ser analisado. O Felipe Luiz não é para trocar o treinador. Eu também acho. Puxa vida. Eu estava falando do Roger, eu falo do Felipe. Mas não tem ninguém em sã consciência que acha. Em sã consciência. Mas tem um bando de malucos. O Respostinha já não está gostando, não, meu senhor. Não é? O Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Tem uns caras que não... Quem cogita a possibilidade de o Flamengo trocar de técnico agora não está em sã consciência. Não, em sã consciência. Até porque tá tem o Mundial daqui a pouco, Zupac. Mas não é essa consciência. O Jorge Jesus pinga no mercado, os caras já acham que é automática. E eu acho isso tão insano, porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. É mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava... William, aqui, pum, é certeza. William, gente, o Zé vamos deixar o Felipe Luiz trabalhar, O Zé pensa de uma maneira diferente a respeito disso aí. Que é a questão da prioridade dada pelo presidente. Sim. Eu não sei que é se o brasileiro. Não, mas eu acho que errou no planejamento em relação à sequência de partidas, porque se eles colocam, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse colocado o time titular para jogar contra o Central Córdoba no Maracanã, provavelmente o Flamengo teria feito um resultado melhor. Provavelmente teria feito um resultado melhor. Aí, daquele jogo em diante, você administraria da melhor forma a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se você tem uma condição melhor na Libertadores, aí você coloca o Campeonato Brasileiro e jogaria esse jogo contra o Central Córdoba com maior tranquilidade, com administração de elenco, coloca um time mais, vamos dizer assim, o reserva, o cara que não está acostumado, não tem aquela sequência de jogos. Mas você não pode, em pleno Maracanã, tirar os seus principais jogadores para jogar numa partida de Libertadores. Eu acho. Pagando caro aquele jogo, tá? Tá pagando a pressão toda. E sabe o que aconteceu? Tirou os jogadores daquela partida e agora teve que colocar os jogadores titulares de novo. Teve que colocar na quarta contra o Cruzeiro, teve que jogar dessa forma também. Por quê? Porque sabia que se tivesse uma situação ruim ou adversa, vamos dizer assim, da forma como se esperava, ia ter problemas. E aí, mas chegou a hora de dar uma poupada. Até pergunta ali no GC. Contra o Bahia, porque o Bahia também deve estar com problemas de escalação e tal. O Flamengo precisa de 2 resultados, 2 vitórias em casa. E também assim... E o jogo é só na quinta, hein? Vamos falar que esse jogo é no sábado, agora sábado e o outro é só quinta. E assim, tem um tempo bom até de recuperação. Qual é a vantagem? Sem viagem. Qual é a vantagem de se investir milhões de reais, quase bilhão de real ao longo dos anos, em 2 times, se você não puder mexer?
para ficar olhando pro banco e ver quanto jogador bonito, quanto jogador bom no banco, é para poder mexer e não ter tanto impacto na formação. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, que o Flamengo tem, e você não pode trocar 3 ou 4 com o jogo de Campeonato Brasileiro, sendo que você tem na semana que vem um jogo decisivo, não vale a pena ter 20 jogadores bons. Tem lá 11, 12, 13 e tá bom demais. Economiza o dinheiro. Então, o Flamengo tem elenco para mexer. O Bahia vai vir mexido, porque o Bahia precisa mexer. Ok, Zupa, tem alguém que substitui o Gerson? Que faça a função com a mesma função, a mesma qualidade. O Gerson é um craque. Então, nem o Arrascaeta. Não tem. A Arrascaeta tem? O Palmeiras não tem por lugar desse, ninguém tem. Sim, não, mas o time do Palmeiras é mais... Não tem Arrascaeta, não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Existe essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Você acha que a Arrascaeta e Gerson são insubstituíveis? São insubstituíveis pela qualidade que tem. Por mais que o Flamengo tenha um ótimo elenco, se você tirar o Arrascaeta e improvisar e colocar um jogador ali que tem uma boa qualidade, porque o Flamengo tem bons jogadores, ele não vai fazer o que o Arrascaeta faz. Mas hoje, quando o Gerson não consegue desempenhar um bom papel, o time do Flamengo sente. Então, assim, é o que eu falo, eu tiro aqui... Não, a seleção brasileira sente quando ele não joga. Eu tiro os principais jogadores. Quem não jogou? Não jogou o Gerson? Sim. Contra o... Córdoba, o Wesley e o Pulgar. Se eu não me engano, tinha mais um, acho que era o Pulgar. O Pulgar. Você tem os 3 jogadores que naquele instante eram os melhores jogadores. O Pulgar arrebentando. O Wesley não precisa falar. Sim. Né? E o Gerson também. Num jogo contra o Central Córdoba, respeitando o Central Córdoba, no Maracanã, onde todo mundo estava esperando um jogo, hoje o Flamengo ganha. Você carimba, porque ali você faz um bom resultado, você tem 6 pontos. Era o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo jogo era pra Tati era jogando mal. Sim, você tem 6 pontos. Depois o que acontece? Eu tenho 6 pontos dentro de casa, O Tati é fraco. entendeu? Tranquilo. Aí eu tenho a possibilidade de administrar na Libertadores, porque eu tenho um bom resultado na Libertadores, e o brasileiro fica muito mais fácil, porque o BAP já externou. A prioridade é o brasileiro. Mas tá assim, se a prioridade é o brasileiro, tá me lembrando assim, até o Ricardo aqui. Vai que o... Aliás, o Ricardo me lembra também que o De La Cruz não vai jogar esse jogo, tá fora, né? Tem essa questão também para resolver. E me lembra assim, se o Palmeiras ganhar, ele pode abrir 5 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo de mal e tal, colocar reservas. Se o brasileiro é uma prioridade, ele não pode desgarrar. As coisas inverteram nesse momento. Assim, o brasileiro é prioridade, ok. Mas dada a situação da Libertadores, a prioridade de agora tem que ser a Libertadores. Eu imagino que seja, na cabeça de todo mundo no Flamengo. Tem que inverter essa prioridade. Se o Flamengo não ganha do Bahia esfacelado no Maracanã? Mas a gente vai ficar no sim, um monte de O Bahia vai vir mexido? Bem mexido, bem mexido. Já tem um monte de desfalque por suspensão e lesão e tem na quinta-feira uma final de Copa do Mundo com o Tour Nacional, tendo menos elenco que o Flamengo. Então é óbvio que o Bahia vai vir mexido. O Flamengo são 4 jogos seguidos no Maracanã. O Bahia recebe o Nacional em casa. Não, o Bahia joga as duas fora. O Atlético Nacional fora. O Bahia vai a Medellín, depois o Bahia vai a Porto Alegre. É isso aí. A situação do Rogerião, né? Brincadeira de brincar, mas a situação do Bahia é complicadíssima. Delicado. Esse jogo complicou a vida do Bahia. Sim. O Rogério saiu cuspindo o marimbondo e ele tem razão. Os dois técnicos têm que mexer no time para o jogo do final de semana. E aí o Felipe tem mais margem para mexer do que o Rogério. Porque o Flamengo precisa de 2 resultados em casa. Sim. Precisa das 2 vitórias na Libertadores. O Flamengo vai se classificar. Porque eu acredito que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. O jogo dessa semana que vem, ele é o mais difícil, porque a LDU é muito mais time do que o Deportivo Tati. Então, assim, o jogo de quinta-feira, de quinta-feira do Flamengo da semana que vem, ele tem que ser o jogo mais importante da semana. O jogo de amanhã contra o Bahia é um jogo muito importante, mas o Felipe tem margem para mexer para esse jogo. E quinta-feira, onde é que vai ver o jogo? Só aqui, meu senhor. O jogo do Flamengo na próxima quinta-feira, jogo do Flamengo, esta final que o Flamengo vai disputar, vou até um perdigoto aqui, essa final que o Flamengo vai disputar na próxima quinta-feira, você só vai ver com a gente. É no Disney Plus e na ESPN. Então, quinta-feira, prepare o seu coração para as coisas que o Flamengo vai contar. Porque o negócio... Não, o jogo é difícil. O jogo é difícil. O jogo é difícil. É osso. O jogo é osso. Osso de canela, aquele bem durão. Mas eu acho que o Flamengo passa. Não é assim, não é fácil. O Flamengo fácil. vence. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o Flamengo vence. O Atlético Nacional é um time enjoado, cara. Não. O Flamengo é LDU. É LDU. O Atlético Nacional é o Bahia. Bahia. Os dois têm parada ruim. Os dois têm parada ruim. Eu acho que o Bahia ainda é pior porque é fora. Aí o Atlético Nacional é melhor que a LDU. E o Bahia é pior do que o Flamengo. É tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Agora, o Flamengo tem que fazer os 2 resultados em casa, 2 vitórias em casa. Agora, tem uma telinha aí que vai botar um sorrisão no torcedor do Flamengo.
Eu acho Só uma curiosidade. Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Nenhuma vitória, nenhum empate, 15 derrotas. Tá bom, hein? Mas esse tipo de coisa é louco pra cair nesse tipo de jogo, né? É impressionante. Mas tá louco pra Aí cair, é acho que desde a impressionante, sexta, né? sétima Mas os derrota. números são 8 impactantes. derrotas, tá louco pra cair. 9 derrotas, tá louco pra cair. Daí já chegou a 15. Já chegou a 15. Teve um treinador que um dia Impressionante. falou que quanto mais perde, mais tá perto da Eu vitória. tenho uma pequena teoria pra essa Aí, ó. prova aí. Ele gosta aí. Ele gosta. Ô Zé, eu tô falando sério. O engraçado é que esse treinador que falou que quanto mais perde, mais tá perto da vitória, Vitória. acabou indo pro Vitória, né? E perdeu. Pois é. É que quanto mais ganha, mais perto você tá de perder. Tem a do Diniz também é famosa. Primeiro tempo nós perdemos de 1-0, segundo nós ganhamos 2-1. Temos duelo agora?